Saudações a todos, paz e graça da parte de Deus e de Jesus Cristo para convosco. Aos que estão entrando, Deus os abençoe pela presença. Já convidei o Kleber aqui, aguardando ele aceitar o convite. Temos um assunto bastante pedido. Bastante irmãos pediu no direct, no WhatsApp e também alguns no YouTube. Então eu tomei coragem aqui e trazer alguém que entende bastante para compartilhar conosco a clareza desses textos, né? Sobre a criação do Gênesis. Vamos ver aqui se ele aceita. Eu chamei, mas deu. Louvado seja Deus. Aguardar aqui, irmãos. Já temos 80 conosco. Cláudio, paz Deus, anjo, amém. Não consigo ver bem aqui. O Kleber, você está por aí, meu querido? É só aceitar o convite. Está convidado aí já. Temos quase 100 pessoas. Deus abençoe a todos que se dispuseram a participar conosco. Ver se agora não entra. Mandou aqui no WhatsApp que chegou. Queridos, opa! Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Bem, Bem? bem, graças a Deus. Deu tempo aí, deu certinho. Deu, me Louvado seja. recompor. Já temos aí conosco 110 irmãos nos assistindo. Corajosos num frio desse. É que tá propício, né? Dentro de casa, tomar um cafezinho, um chazinho quente aí, um chocolate quente. Dá pra assistir a live aí. Meu querido, como nós já temos 110 pessoas aproximadamente, e alguns participam ao vivo, outros, como eu deixo salvo no IGVT e subo no YouTube depois, alguns acessam posteriormente, né? É um assunto que muitos solicitaram, gostariam, uns por curiosidade, outros porque trouxeram algumas ideias que acabam afetando a fé ou crer na criação, né? Única de Adão e Eva como o primeiro homem que Deus criou, enfim, vira aquela bagunça. Então, o detalhe ele sempre fica em contraponto com o Gênesis lá 26, né? Primeiro de Gênesis, verso 26, contrapondo com 2 de Gênesis, versículo 7 e o 8 aqui, que começa a confusão aí
do entendimento de duas criações, né? Que Deus criou dois povos e tal. Então eu passo a bola no teu pé aí e deixo você discorrer. O irmão já é, quem não conhece, o irmão Kleber é teólogo, formado, né, meu irmão? O irmão pode se apresentar aos que estão assistindo e discorrer à vontade. Então vamos lá. Paz de Deus com todos. Quem for de outra denominação, paz e graça, a paz e assim por diante. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de tudo, sou cristão, né? Isso que é importante. Nós somos cristãos e irmãos em Cristo Jesus. Minha caminhada acadêmica, né? Me apaixonei desde mocinho, até na outra live contei isso, pela área de humanas. Sempre fui apaixonado por área de humanas e me aprofundei na área de humanas, teologia. Fiz o bacharelado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fiz pós-graduação em docência do ensino superior pela FAUC, pós-graduação em filosofia contemporânea pela Unify, e hoje, atualmente, estou terminando mais 2 pós em ciência da religião, pós-lato sensu, e agora também mestrando em ciência da religião. Acho que, se Deus assim permitir, próximo ano, né, tá difícil, tá meio complicado, tá surgindo alguns percalços, né? Mas se assim Deus permitir, der graça, próximo ano já apresenta a minha dissertação. Louvado. E é isso. Agora vamos lá. O conceito da criação está em alguns campos da teologia. A teologia é um campo muito amplo, né? Deixa eu ajeitar a cadeira aqui. A teologia é um campo muito amplo. Um dos campos que estuda a ideia de criação, eu diria para você, é uma das áreas da teologia sistemática. E alguém poderia perguntar o que seria teologia sistemática? É quando sistematiza aquilo que nós já refletimos pela fé. A igreja, ao longo da história, reflete a fé de forma racional, os fatos, aquilo que Deus se revelou, aquilo que Deus se comunicou. Só podemos falar de Deus a partir do momento que ele se comunica, se ele se revela. Se ele não se revelar, se ele não se comunicar, nós não falamos nada dele. Então, todo teólogo é cônscio de ter, primeira coisa, humildade, e em saber de que só pode falar, ele só está discorrendo a partir do momento que Deus se comunicou, se autorrevelou. Então, a teologia sistemática sistematiza esse pensamento. Então, na doutrina de Deus, um dos campos que nós vamos discorrer é sobre a criação. Esse Deus, ele é criador. Então, ele criou todas as coisas e assim por diante. Outra a parte da teologia é chamada teologia bíblica. E a teologia bíblica, os exegetas, os pesquisadores, tanto do Antigo e do Novo Testamento, vão se debruçar diante do texto bíblico, na sua cultura, particularidades, e aí vão desenvolver aquilo que nós chamamos de teologia bíblica. Especificamente, no nosso caso agora, a teologia do Antigo Testamento, que vai discorrer sobre a criação. Então, o Gênesis está inserido, o livro de Gênesis está inserido nesse conceito de criação. Tem várias coisas que podemos mensurar a princípio aqui para nós mantermos aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Primeiro, o livro de Gênesis, ele está inserido numa cultura do Oriente, que nós ali chamamos do Oriente Médio, ali, né? E tem toda uma cultura de se escrever daquela época. Então, em volta de Israel, tinha outros povos que falavam da mesma forma, escreviam da mesma forma e queriam narrar algo que aconteceu. Existem vários paralelos, várias narrativas na Babilônia, entre os egípcios, que vai descrever a criação. O grande barato de tudo é que em Gênesis ele vai falar algumas coisas que são parecidas, mas outras coisas que são totalmente discrepantes. Totalmente discrepantes. Uma delas, que eu posso me lembrar que me vem à mente, é que nas narrativas míticas, e aí agora eu vou abrir um parênteses, toda vez que eu falar mito, não no sentido que ficou chamado pós-moderno, como se fosse uma mentira. A palavra mito, mitos, traz a ideia de uma narrativa. A palavra mito significa narrativa, narrar. Então, quando os poetas gregos narravam os fatos, os fenômenos, aí daí surgiu a palavra mito. Então, quando surgiu um raio que cruzava o céu, foi o Deus raio que se manifestou ali.
Ó, tem o Sol. Quem é o Deus do Sol? Então todo fenômeno ele dava uma narrativa para descrever aquele determinado fenômeno, ou o porquê daquele determinado fenômeno. E ao longo do tempo, de forma pejorativa, mito traz a ideia de como se fosse algo mentiroso, algo que não existe. E não é isso, é uma narrativa. E aí, como existem várias narrativas a respeito de um acontecimento, o J.J. Tolkien, o escritor ali no século XX, o escritor do Senhor dos Anéis, ele vai falar do mito primordial, ou seja, uma narrativa que dê sentido a todas as outras narrativas. Então, nesse sentido, por mais que seja pretensioso, mas é isso que o cristianismo carrega em si, a doutrina judaico-cristã, ela carrega em si essa certa pretensão. E é por isso que muitas das vezes a gente não é muito amado. A sociedade não gosta muito, porque a gente tem uma pretensão de a nossa narrativa dar sentido às demais narrativas. Então, o livro de Gênesis, eu diria que ela é uma narrativa mítica que vai dar sentido às demais narrativas. Então, fechando parênteses a respeito do mito, os mitos em volta de Israel, naquela época, quando o Gênesis foi escrito, sempre descrevia os deuses, as coisas que nós chamamos de criadas, céus, terra, as divindades, tudo como se fossem divindades, numa eterna luta entre eles, e a partir dessa luta, dessa guerra constante, é que surgiam outras divindades e surgiam as coisas que são, hoje em dia, que nós chamamos de criação. E aí sempre temos os oceanos, os mares bravios, eram chamados de Tiamat, o deus Tiamat. O Tiamat que muitas das vezes tem aquele nome lá aquele desenho que quando nós éramos da infância, nós assistíamos, o Caverna do Dragão, tinha um dragão chamado Tiamat. Então quando o camarada deu aquele nome, ele estava pensando nesse mito aí. Mas na mitologia em volta eram os oceanos. Então o caos era uma divindade, a escuridão era uma divindade, a matéria inanimada era uma divindade. Então essa briga, essa guerra entre os deuses é que surgiam as demais coisas. Ok, Gênesis vai fazer diferente. Ele já começa com uma narrativa de um Deus que vai dar ordem no caos e vai criar todas as coisas, e percebe que o ato dele é um ato inteligente. Esse Deus do Gênesis é diferente dos outros deuses, que é um ato inteligente, não é um por acaso, não é um choque de deuses que vai gerar outra coisa. É uma mente inteligente que está dando ordem, e essa ordem ela é executada automaticamente diante dele, e faz com que nós podemos perceber que Gênesis já tem uma discrepância fora as outras narrativas em volta dele. Perfeito. Esse Deus, ele cria, ainda que nós usamos o a partir do nada, esse a partir do nada ele é muito mais, que eu diria para vocês, o ex nihilo, né, que está lá na sistemática, ele é muito mais filosófico o termo do que propriamente o texto deixa claro. Os textos do Gênesis não deixa claro que foi a partir do nada. É que nós partimos do pressuposto de que tudo que existe não saiu se não foi da mente de Deus, do desejo de Deus. Então até aquela matéria inanimada que não tinha forma e vazia, o tohu vavohu, não tinha forma e vazia, percebe-se então que ele, ainda que não tinha forma e vazia, era uma matéria informe, ou seja, não tinha forma, essa matéria foi criada por Deus. Por isso que os teólogos, os exegetas, vão usar o termo latino ex nihilo. Deus tirou a partir do nada. Não tinha nada que Deus poderia se comparar a ele mesmo ou falar assim, ó, vou criar a partir disso aqui que já existe. Todas as coisas partiram de Deus porque saíram da mente de Deus, do projeto de Deus. Então Deus cria a partir do nada, tem a matéria informe e ele percebe que ele quer dar forma. Ele dá forma para a matéria informe e ele cria luz no caos. O caos, a escuridão, ele diz, haja luz e houve luz. Ele iluminou para criar. Então a luz faz parte da ordem. Ok, quando ele faz isso, percebe que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá no mito dos mitos babilônicos, até dos egípcios, os oceanos está
de forma, o Tiamat, né, os oceanos, estão bravos. Na narrativa de Gênesis, o Espírito Santo, como um vento impetuoso, nessa tradução no hebraico, traz a ideia de um vento impetuoso. Ainda que você pode traduzir o Espírito de Deus aí, em outras passagens, como uma brisa. Mas nesse caso era um vento impetuoso, pairava sobre a face das águas, mostrando que as águas são controladas pelo Espírito Santo. Controladas pelo Espírito de Deus. Então, quando os povos em volta lêem a narrativa de Gênesis, falam, puxa vida, é diferente. Lá os oceanos não tem controle, ninguém controla. Mas nesse controla. Tanto é que o livro de Jó, que é mais antigo que muitas das vezes os historiadores entendem, que ele é mais antigo que o Gênesis, o livro de Jó vai falar que o Leviatã, o hipopótamo, todos os dragões, todos eles são controlados por Javé. Javé coloca um aguilhão no nariz deles e controla. E Jó pergunta, quem é que vai controlar o grande Leviatã? Quem é que vai controlar o grande dragão? O Javé controla. Então você percebe que as narrativas, desde os primórdios, mostra Deus controlando todas as coisas, controlando toda a criação. Então você percebe que ele cria de forma inteligente e ele é o sustentador de todas as coisas. Alguém poderia falar assim, mas Kleber, o Gênesis não está falando tudo isso. Mas assim, você na leitura, você já pressupõe isso. Porque não tem como você pressupor que a criação surge por ela mesma. Né? Ou que ela causa a existência para ela mesma. Então a existência de todas as coisas é causada por esse Deus. Por isso que na Idade Média os filósofos vão falar que, lógico, fundamentando em Aristóteles, que todo efeito tem uma causa. Tudo tem uma causa. Nada surgiu do nada. E aí hoje a física, a astrofísica vai comprovar isso. O universo não pode ter causado ele mesmo, né? Ele não pode ter causado ele mesmo, porque tem tanta inteligibilidade no universo que não teria como ele ter surgido dele mesmo. E ele também não é infinito. Um dia eu até vi um irmão pregando, o universo é infinito. A infinitude é um atributo que só Deus tem. O universo ele tem um início, ele tem uma causa e ele tem um início. E não pode ser ele mesmo. Não pode ser ele mesmo. Então necessariamente tem que ser o Deus. E aí nós, como cristãos, pressupomos que é esse Deus que se revela no texto bíblico. Perfeito. Eu só para dar um geral aí, deixa eu molhar a boca. Não, ficou muito maravilhoso, ficou bom, que assim o pessoal entendeu a força do Gênesis aí, a diferença de qualquer outra historicidade que não seja essa bíblica, né? Maravilha, irmão Kleber. O irmão pode continuar, tem um ponto central, mas se você quiser criar um estofo para abordar o assunto depois, fica à vontade. A gente tem aí uma hora. Ainda sobra aqui, acho que uns 50 minutos ainda aí. Então tá bom, vamos lá. Então assim, Gênesis, ele é uma narrativa, muita gente fala assim, então ele é histórico ou ele é fantasioso? Eu sempre digo que ele é histórico porque o autor bíblico está tentando narrar um fato histórico, né? Que Deus criou todas as coisas, colocou ordem no caos, criou os planetas, criou todas as coisas, criou o Éden, criou o homem. Ele está narrando um fato histórico. Sim. Só que usando a linguagem de sua época, a linguagem poética, a linguagem mítica. Né? Então, ele tá usando essa ferramenta. E não teria como. Por isso que quando nós olharmos o texto bíblico, nós não podemos, de maneira nenhuma, olhar para o texto bíblico com um olhar pós-moderno. Com um olhar de nós hoje. O Kleber olhando o texto bíblico com um olhar de tudo que eu já conheço aqui. E isso seria desonestidade para com o texto. Tanto é que, vamos supor, o autor bíblico não está tentando fazer ciência. Então, quando você estiver na escola, alguém estiver aqui me ouvindo, conselho para a juventude, para a mocidade, está lá na escola, sempre tem aquele professor meio arrogante, meio soberbão, dizendo, você é evangélico, você é cristão? Então, mas o Gênesis quer falar que Deus criou, mas a ciência hoje já provou. Você fala, mas o senhor tem que entender que o autor bíblico nunca em nenhum momento quis ser cientista. Em nenhum momento ele quis usar critérios científicos para descrever. Ali está descrevendo de forma poética um fato histórico. Que ainda que o senhor pode usar uns montes de termos da astrofísica, da física,
da física quântica, não tem problema. Pode usar qualquer termo técnico da sua área. Mas, em última instância, o cristão vai dizer que Deus é criador dos céus e da terra. Tanto é que isso está inserido no credo dos apóstolos, que, segundo a tradição, um dos credos mais antigos da igreja primitiva. Cremos em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso é importante para a fé cristã. O Deus cristão é o Criador dos céus e da terra. Outra coisa importante. Então, uma coisa que a gente pode olhar o Gênesis é sempre olhar ele, então, como uma forma de um drama. De um grande drama. Como que Deus cria todas essas coisas e como essas coisas agora são belas e boas porque Deus olha e vê que é bom, né? E vê que é bom. E o critério é sempre ele, porque ele é um ser bom, né? Deus é bom, né? Os rabinos diziam que como os judeus entendiam lá nos Salmos, né? Como que Deus, a bondade de Deus durava para sempre. Até um professor meu me ensinou. O judeu, o hebreu plantava e falava Deus é bom. A semente germinava e falava Deus é bom. Chovia, Deus é bom. Vinha o sol, Deus é bom. Crescia, falava Deus é bom. Tinha fruto, Deus é bom. Passava outro dia, então ia crescendo, dava mais fruto, Deus é bom. E aí ele entendeu que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, não tem um dia em que aquele que está diante de Deus não perceba a sua bondade e a sua ação bondosa para com os homens. Então, assim, o autor bíblico está falando, e viu Deus que tudo que ele criou era bom. Por quê? Porque ele é um ser bom e tudo que deriva dele é bom. Nada que saia de Deus é mal. E aí eu diria até o argumento de Tomás de Aquino, ainda que aos meus olhos pareça que é mal. Ainda que eu não enxergo o todo, eu só enxergo partes. E aí essas partes me parecem mal. Porque a gente pode ver tanta coisa errada nesse mundo. Você fala, meu Deus, o que acontece com isso, né? Tempestades, maremotos. As partes me assustam. Mas se eu olhar o todo é belo, o todo é bom. O grande problema é que nós enxergamos como seres limitados. Deus, como Criador, ele olha toda a história, tudo aquilo que ele criou e tudo aquilo que ele projeta como perfeito. O plano dele está correto, está ótimo. Eu sempre digo que as pessoas perguntam, e a igreja? A igreja vai perecer. Eu sempre falo, calma, gente, a igreja vai muito bem, obrigado. Mas tem alguma coisa errada ali, a igreja está errada ali, fulano fez aquilo, o outro foi humilhado ali, não sei o que. Eu falei, calma, isso são coisas dos homens. Nós só estamos vendo as partes, mas a igreja de Cristo, a esposa do Cordeiro, durante 2000 anos ela está peregrinando e ela vai muito bem, obrigado. Então, não se preocupe, Deus está comandando a história, a igreja ainda vai vir. Ela vai chegar no ponto final, ela vai estar ataviada como uma noiva e prontinha para o esposo na grande boda do Cordeiro. Então, assim, o Gênesis, o autor bíblico, ele fala, Deus é bom, a criação é boa porque ele é bom. E aí a grande narrativa, ele cria os seres humanos, ele está criando o homem. Ele fala que cria do barro, do pó da terra. E o mais interessante é que os primeiros capítulos, existe uma discrepância, né, do primeiro versículo ali com os demais. Os conservadores, os teólogos conservadores entendem que aquele é o resumo e os demais é a descrição daquele resumo. O grande problema, aí tem várias teorias. Tem a teoria mais progressista, mais da teologia liberal, que vai falar que foi inserções posteriores, pós-exílico, onde há várias divisões, há várias escolas lá dentro. Apesar que essa teoria, hoje em dia, é questionável. Eles dividem o Pentateuco em várias famílias que escreveram. Chama escola javista, escola elohista, escola sacerdotal e escola deuteronomista. A javista chamava toda hora Deus de Javé, a elohista chamando Deus de Elohim, e a sacerdotal dando ênfase ao sacrifício, e a deuteronomista dando ênfase à lei de Deus. E eles falam que o Pentateuco como se fosse um grande retalho de inserções de texto, um misturado com o outro, e você tem que verificar em que escola escreveu tal passagem e assim por diante. Hoje em dia essa teoria é questionável. Na época dos anos século XIX, século XX, fez um sucesso. Então a teologia liberal dominou a Alemanha
e olhava o Pentateuco dessa forma. Hoje em dia é mais questionável. Então, a teologia conservadora, não, ela entende que provavelmente aquilo seja um resumo e o autor bíblico depois descreve detalhadamente como Deus criou os céus e a terra e criou o homem. Pois Perfeito. bem, tiver alguma pergunta qualquer, pode me interromper, tá? Eu falo que meu matraca eu vou falando aqui, tá? Vocês qualquer coisa, vocês podem. Tá tranquilo, pode continuar. Então, vamos lá. E aí, dentro dessa perspectiva, Deus está criando o homem. Quando ele cria o homem, ele chama o homem de Adão. Adam é barro, para mostrar o ser como um ser limitado. E aí ele diz o seguinte, e aí é uma das partes bonitas do Gogó de Gênesis. Ele fala, não é bom que o homem viva só. Com quem ele está falando, né? Os rabinos vão entender que ele está falando com a miríades angelicais, os seres angelicais em sua volta. A revelação progressiva de forma na plenitude, olhando para o Cristo, vai entender a doutrina da Trindade aí de forma implícita, não explícita, de forma implícita. Né? Deus falando na sua comunidade de pessoas, né? Não é bom para que o homem viva só. E qual o critério que ele usa para perceber que o homem está só? Qual o critério que ele entende que solidão não é bom? Porque se Deus é um ser eterno e o anjo não é um ser eterno, os anjos, arcanjos, tudo que é criação não é eterno. Sim. Só Deus é um ser eterno. E se ele é um ser eterno, ele tem um critério que solidão não é bom. E qual é o critério que ele usa? Ele mesmo, porque ele nunca foi solidão. Deus sempre foi comunhão. Comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele olha e fala assim, não é bom que o homem viva só. Não é bom que ele viva só. Se eu disser que Deus em algum momento teve solidão, eu nego a sua eternidade. Por isso que quando nós olhamos o texto bíblico, a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas das vezes a gente nega uma coisa, mas não percebe que desmonta todo o resto de uma doutrina. Dependendo do que você negar, você desmonta tudo. Aliás, eu diria, dependendo do que você negar, você desmonta todo o cristianismo. Exatamente. Todo o cristianismo. Desmonta tudo. Eu cito alguns teólogos católicos, protestantes. Então, quem me vê aí na outra live, uma pessoa até escreveu no comentário: ele fica citando toda hora o católico, porque ele é católico, ele é ecumênico. Não é nada disso. Porque ecumenismo é um outro conceito que aqui tem que fazer uma live só do que descrever o que é o ecumenismo. Quando eu cito o teólogo, porque o teólogo tem que tramitar em várias áreas. E ele bebe de várias fontes. E ele retém o que é bom. O Cardeal Heisinger, o famoso Bento XVI, que é considerado um dos maiores teólogos vivos da atualidade, né? Tá velhinho, né? Tá quase entre o céu e a terra, né? Mas ele é considerado um dos maiores teólogos, e eu considero ele realmente um dos maiores teólogos. Quem lê as suas obras sabe o cabedal de conhecimento teológico que ele tem. Ele diz o seguinte: o cristianismo é como várias camadas, vários blocos, que se você tirar um bloco, você desmonta o cristianismo inteiro. E muitas das vezes a gente, de forma leiga, de forma inocente, a gente quer negar alguma coisa do cristianismo. A gente nega alguma coisa do cristianismo e acha que está tudo certo. Só que a gente nega isso e a gente desmonta todo o cristianismo. E aí, o Gresham Machen, que é um grande teólogo do século XX, ele que fez um livro sobre uma crítica ao liberalismo teológico, ele dizia: quando você nega as verdades da fé cristã, você está falando de qualquer outra coisa, menos de cristianismo. Você está falando de outra religião. Você está falando de outra religião, não é de cristianismo. Se você fala, vamos supor, você está falando de cristianismo, não está falando que Jesus se encarnou, você não está falando de outra coisa, de outra religião. Se Jesus não é Deus, você está falando de outra religião. Se Jesus não morreu e ressuscitou, você está falando de outra religião, não está falando de cristianismo. Cristianismo é perpassado durante 2000 anos com essas verdades centrais e não tem como negar. Agora vamos voltar recapitulando lá, porque eu falo que meu matraca. Então Deus olha e vê que o homem não pode viver só. E ele cria uma ajudadora, uma adjuntora. Esse conjunto de macho e fêmea traz uma unidade entre eles. Né? Por isso que o próprio Cristo ressalva, largará o homem e a mulher e se fará uma só carne. É uma unidade, é uma humanidade. Por quê? Olha como é forma poética. O homem é Adam, é barro, e Eva é vida, é um barro dotado de vida. É um ser limitado, com natureza de barro, limitado, mas dotado de vida.
E o mais interessante, quando Deus cria o homem, ele sopra sobre a sua narina. É o ruá, o mesmo vento impetuoso. Agora é uma brisa e um vento, um sopro na narina. Os rabinos falam que é ruá. É como se Deus soprasse na narina do homem e o homem recebesse vida. A tradução, João Ferreira de Almeida e a outra tradução tem algum problema quando fala assim, e ele se tornou alma vivente. Esse negócio de alma vivente é complicado. Por quê? Vamos lá. O termo ali é nefesh. E nefesh não é que você recebe uma alma. Você é uma alma vivente. Você não recebe, você se torna uma alma vivente. Por quê? Vamos lá. Para um hebreu não é diferente do grego. O grego entende o corpo como uma prisão, né? Você lê Platão, Aristóteles e assim por diante, os naturalistas, qualquer filósofo grego, você vai entender isso. O corpo principalmente Platão, o corpo é uma prisão, a alma contemplou o mundo das ideias perfeitas, ideia de justiça, ideia de verdade, ideia do sumo bem, ela contemplou, mas por causa de um efeito de uma peregrinação, de uma coisa que aconteceu com ela, ela é jogada aqui na Terra e ela é encarcerada no corpo. E aí como que ela vai se libertar do corpo? Ela fazendo abstrações filosóficas, agindo como um bom filósofo, tentando fazer uma reminiscência, uma lembrança das verdades eternas. Para ela lembrar a verdade de justiça, de verdade, ela vai lembrando. É uma memória. O que acontece? E aí, quando o corpo morre, a alma é liberta. Só que o grande problema é que esse é o conceito grego. Por isso que muitas das vezes, e isso infelizmente influenciou de forma negativa o cristianismo. Por isso que ao longo do tempo, não só agora, mas assim, durante um bom tempo, durante esses 2000 anos, o cristianismo foi influenciado, porque ele nasceu no mundo grego, né? E ele foi influenciado pela cultura grega. Então, por isso que nós temos um preconceito muito grande pelo nosso corpo. Né? Com o corpo como algo ruim, algo mal, algo que não presta. E a alma é que vai morar lá no céu, porque o corpo não presta. E aí tem gente que fala assim, não importa o que acontece com o meu corpo, o importante é que a minha alma vai morar no céu. Esse conceito é um conceito grego. O conceito hebraico de corpo e alma é uma unidade intrínseca, corpo e alma. O corpo só tem identidade com a alma. O que faz o Kleber ser Kleber é o corpo de Kleber. Se o corpo de Kleber perder esse sopro de vida, ele tomba e ele perde a sua identidade. Esse sopro de vida é o espírito de vida de Deus em nós. Por isso que o autor aos Eclesiastes vai dizer que quando o homem morre, o corpo tomba e volta para o pó, e o espírito volta a Deus que o deu. De que espírito que ele está falando? Tem gente que interpreta como alma, né? Perdão, como se fosse a alma, mas é o sopro de vida que volta para Deus. Porque é uma concepção hebraica. Dentro dessa concepção hebraica, o corpo é unido de forma intrínseca e você se torna um ser vivente quando Deus sopra sobre você. É uma unidade perfeita. E não pode se dissociar. A gente sempre brinca no mundo acadêmico que um corpo sem uma alma é um defunto. E uma alma sem um corpo é um ser desencarnado, sem identidade. O que nos dá identidade, o que nos faz seres humanos é esse corpo com esse sopro de vida que Deus nos deu a cada um de nós. Então o homem se torna alma vivente, ele se torna um ser. A NVI dá uma tradução boa, se torna um ser vivente. O que faz o homem ser um ser vivente? O sopro de vida. O sopro de vida que vem na narina do homem. E aí, o mais interessante, Deus coloca o homem no jardim e o homem é feito em imagem e semelhança de Deus. E esse termo é o que dá mais confusão no nosso meio. Vamos lá. Se tiver alguma coisa que quiser me interromper, pode me interromper. Não, o pessoal está perguntando aqui sobre, com a hora que a gente vai falar sobre os dois pontos aí, do 1 e o 2, que tem um monte de gente que acredita realmente que teve um pessoal que foi criado fora aí. Uma segunda, Não, mas na verdade. linha. Então, a gente pode falar isso, mas assim, o que eu diria para vocês é que é mais um mito.
Não tem dois povos. Nenhum exegeta, nenhum teólogo sério, nenhum exegeta sério entende dessa forma. Não foram dois povos. Hoje em dia, o que há de estudo sobre como que Deus, como que foi essa criação, da onde o homem veio e tudo mais, o que há de estudo é uma obra que vai ser lançada agora em português do William Lane Craig, sobre as origens de Adão. Tem o John Alton, que é o mesmo autor desse livro aqui, ó. Esse mesmo livro aqui, ó. Tem várias obras dele sendo lançadas em português. John Alton. Ele é um grande pesquisador do Antigo Testamento. Ele tem várias teorias sobre como que o homem surgiu, mas nenhum deles comprova a ideia de que o homem foram criados dois povos. Foi criado um só indivíduo, e desse indivíduo foi criado todos os demais. Então, Isso é o que podemos falar. a pergunta que o pessoal faz sempre, né, e é uma leitura bem rasa, é por que que acontece essa informação da criação em Gênesis 1, né, no verso 26 ali, e no Gênesis 2, retoma-se a falar, né, e formou Deus, o Senhor Deus do pó da terra, e soprou nas suas narinas, o homem foi feito um homem vivente, aqui que você citou. E plantou o Senhor Deus no jardim. Então, desse dois, eles entendem que houve uma segunda remessa aí e concluem com essa chamada que eu fiz na live, né? Ó, lógico que Deus fez, não com quem Caim ia se casar, né? Tinha que ter um outro povo fora para que ele encontrasse uma cidade e achasse uma esposa tal. Então, fazem essa conclusão e o que eu gostaria que o irmão, podendo amarrar isso biblicamente, dissolver esse nó que fica aí. Então, assim, na verdade, o autor bíblico, ele tem uma concepção bem patriarcal. Então, ele vai mencionar sempre os nomes dos homens. As mulheres, elas não são mencionadas e nem as crianças. Então, numa genealogia que ele vai contar, ele sempre conta os principais, sempre os varões. Nunca a varoa e nunca a criança. Isso é um ponto. Agora, aquilo que eu falei para vocês, os primeiros capítulos é um resumo. Os conservadores entendem que é um resumo. E os demais é um detalhamento. Como que se deu? Se resume aqui e nos outros capítulos vai dando detalhe. Os teólogos liberais, que eu já não concordo, eles vão entender que são vários adendos inseridos. São textos inseridos lá. São várias partes que ao longo do tempo foi inserido. Inclusive, gente do pós-exílio inseriu esse texto lá daquela forma e assim por diante. Porque tem hora que Deus é chamado de Elohim e tem hora que Deus é chamado de Javé. Sim. Então, e aí eles vão questionar a ideia de se foi Moisés que escreveu ou tinha um outro redator que ajudava Moisés a escrever e assim por diante. Ou Moisés ou buscou em alguma fonte para escrever o Gênesis. Então, assim, eu diria que é um resumo, né? Diria que é um resumo, e os demais capítulos são os detalhes que vão sendo mencionados. A questão do Caim, todo mundo pergunta, mas quem é aquela mulher que o Caim foge e ele vai lá e se casa? Todo mundo pergunta isso. Sim. É clássico. O próprio John Alton vai mencionar isso aqui. Naquela época, vários os povos eles poderiam casar com irmãs, casar com primas, por quê? Vários fatores. Só que o autor bíblico não quis mensurar isso. Mas são vários fatores. Primeiro, morria-se muita criança logo quando a mulher ia ter o parto, morria. Quando crescia, morria muito jovem também. Então, a discrepância entre mulheres e homens era muito grande. Então, para você, a ideia de você casar ou ter várias esposas ou casar com um parente era uma possibilidade, porque senão a humanidade não ia crescer. Então, como o autor bíblico não menciona as mulheres, quando ele sai, foge, vai para a terra tal e casa com fulano tal, provavelmente alguém dali que Adão já tinha colocado na terra. Lógico,
Lembrando, nós estamos falando de um autor bíblico que está escrevendo de forma poética, mitológica, não de forma falsa, mas mitológica, fatos históricos, mas contando de forma poética. Então ele não vai dar descrições toda hora históricas. O problema é que nós estamos lendo o Gênesis, muitas das vezes, a maioria dos irmãos acaba lendo Gênesis, lendo de forma literal, histórica mesmo, detalhes. O autor bíblico, ele não é cientista, ele não é historiador, ele está tentando narrar fatos históricos, mas do jeito que ele tinha. Qual era a ferramenta que se escrevia naquela época ali no Antigo Oriente? E no Oriente Próximo? Poesia, metáfora, simbolismo. Não tem como ele não escrever de outra forma. Então ele vai descrevendo. E aí ele não está querendo fatos históricos. Como ele não pode mensurar, não está na cultura deles mensurar a mulher, provavelmente lá as mulheres já estavam lá. Né? Adão teve vários filhos. Então provavelmente ele estaria casando com a irmã ou a irmã da irmã e não tem como. Agora, o texto deixa claro? Em nenhum momento o texto deixa claro. Você poderia, o que tem hoje em dia são teorias, conjecturas, mas sem comprovação exegética. Eu sempre falo uma coisa importante. Tanto a teologia bíblica, a sistemática, ela não traz grandes novidades, não é algo, meu Deus, não, ela tenta buscar algo mais simples, mais fundamentado. Porque se você quiser conjecturar, vai forçar tanto a barra do texto bíblico que você vai fantasiar o texto bíblico. E fantasiar, gente, a minha mente é fantasiosa. Se eu quiser fantasiar um monte de história, eu fantasio. E não tem jeito. É próprio da nossa mente fantasiar. Esse é o perigo. E começamos a falar coisas que muitas das vezes o texto não está dizendo. Né? Tem um vídeo muito famoso no TikTok. O camarada falou assim, até falei esse dia numa live com uma irmã, essa semana, eu falei, o camarada falou assim no TikTok, você sabia por que Jesus estava escrevendo na terra? Você sabia disso? Aí ele faz um ar de suspense. Aí ele começa a descrever. É porque lá em Jeremias, 17, acho que é capítulo 17, está falando que o nome dos ímpios serão escritos na terra. 17, versículo 1, 2, passando pelo versículo 9, salvo erro. E ele fala, Deus fala que os nomes dos ímpios serão escritos na terra. Quando Jesus estava escrevendo na terra e trouxeram a mulher meretriz, ele escreveu o nome daqueles camaradas que estavam com a pedra na mão na terra. Aí, é muita forçação de barra, porque o texto não estava querendo dizer aquilo, o texto não está dizendo isso, mas ele forçou a barra, ele grudou um texto lá do Antigo Testamento com o texto do Novo Testamento, fez uma salada e para ele tá tudo certo, só que ninguém vai questionar ele, né? Ele mesmo nunca estudou nada, ele só fez um vídeo no TikTok, todo mundo vai bater palma, compartilhar o vídeo dele e vai achar bonito. Só que ninguém... Porque a internet não te dá o poder de você questionar. Porque igual eu tô fazendo essa live agora, alguém pode questionar no comentário, alguém pode falar alguma coisa, igual eu falei esse dia na outra live. Eu deve ter meu WhatsApp, segue o meu WhatsApp. Quiser conversar comigo, pode conversar. O teólogo não é uma divindade, ele pode errar, ele pode acertar, ele pode dar uma informação que não está num livro, e ele pode aprender com outro teólogo e assim em diante. Não tem muito segredo. Mas o grande problema é que forçação de barra é o que mais tem. Então, o texto bíblico de Gênesis, o que eu diria para vocês, a parte inicial é resumo, a outra parte é descrição detalhada e também a parte do Caim ali e tudo mais, ele foge, igual nós falamos lá, conversamos agora há pouco. Não, o texto não deixa claro que marca que ficou em Caim. O texto bíblico fala em sinal, ou seja, é uma marca que ficou nele e que era visível a todos. E para ninguém ou tirar a vida, não sabemos. O texto não deixa claro o quê. E aí ele casa-se com alguém. Quem ele casa? Provavelmente da família dele, provavelmente da parentela dele. Até porque não tem como nós defendermos biblicamente que existe um outro povo, né? Deus criou um homem e uma mulher, e deles todos derivamos, né? Não tem como a gente fugir disso. Outro ponto, ainda temos um tempinho, que eu sempre defendi, mas eu sou muito aberto ao contraditório, não sou absoluto em nada, mas é um pensamento linkado ao pecado que foi herdado a todos nós por causa de Adão e Eva, né? Então não tem como ter um que foi excluído desse pecado, todos nós herdamos ele.
Então, com essa questão, não é nem conjecturar, mas dá para fazer uma afirmação que Adão e Eva não gerou filhos antes da queda, né? Se ele tivesse gerado alguém antes da queda, por obviedade, esta pessoa não estaria inserida no contexto de pecador, não herdaria o pecado, né? Então, a gente consegue concluir, irmão, quiser me corrigir, fica à vontade, Não, tá certo. concluir que não teve nascimento algum antes da queda, né? Teve todos que nasceram pós-queda e, portanto, já corrompido, né? Corrompido pelo pecado. Então, se esse livro, ele, como o irmão mesmo diz, não é um livro científico, não é um livro histórico, ele está mais por uma poesia dramática, né? Contando ali, conforme a lente do próprio escritor, né? Que tinha as informações e as bases culturais, e é isso que ele trouxe no texto. Ela também não narra tempo, né? Ele não aponta para nós tempo, não nos dá informação de tempo, quanto tempo levou cada evento, né? Então, a gente não consegue afirmar. Você lendo de forma bem rasa, você não consegue perceber nada, mas isso pode ter discorrido muito tempo, não, irmão Kleber, para que todo Exatamente. fato se concluísse, né? Então, às Exato. vezes, quando Caim saiu, de Adão já tinha saído muita gente, né? Isso tinha se multiplicado. Eu não. A gente lê e percebe que as pessoas viviam mais naquela época, né? Tinha uma longevidade maior do que a de hoje, né? Ainda que tem alguns números lá que eu não sei concluir se são aquilo mesmo ou não são, mas por mais que não, acho que a Bíblia informa que Adão gerou Sete com 130, não é isso? 130 anos que ele gerou Sete, né? Um cara de 130 hoje não está gerando nada, nem abre a boca, mas não fala mais, né? Então Tá com Alzheimer. é, a longevidade era muito maior. Então, quando Caim saiu, havia se multiplicado os povos já, né? Então, a certeza que a gente consegue entender aí é que ele encontrou um povo dele mesmo, né? Que era parente de sangue, né? E Exatamente. sua família a partir daí, né? A partir daí. Sim, É isso, né, que dá para, exatamente. né? Podemos sim concluir isso, porque o texto não deixa claro, e não tinha outro povo, é aquilo, gerou casar, as informações que nós temos do Antigo Oriente, casar com parentes próximos, distantes, naquela época era super normal, porque não tinha como. Ó, Sim, lembrando que nós estamos falando de alguns povos eram nômades, outros guerreiros. Então, assim, você poderia morrer de enfermidade, você vive muito longe, né? Por causa que você tem uma saúde que hoje nenhum ser humano tem, mas ao mesmo tempo você está em contato com bestas feras, você está em contato com um monte de coisa que hoje em dia você não tem. não Então, tem. assim, então, a ideia de casar ali, tanto com alguma, vamos supor, duas ou três, quatro mulheres, para fazer uma prole maior, na mentalidade, na cultura daquela época, é super, super normal. Casar com uma parente, super normal. Então não teria problema nenhum. O grande problema é que a gente está sempre olhando o texto bíblico e tentando achar coisas assim extraordinárias. E esse é o perigo. O texto muitas das vezes não fala nada de extraordinário, ele já nos dá indícios, nos dá caminhos para você muitas das vezes compreender. O perigo é fazer várias conjecturas, muita conjectura. Ó, você viu que o irmão manteve uma linha de raciocínio e está correto. O que, que é? Se teve alguém que não experimentou o pecado advindo da raça de Adão e Eva, se teve alguém, então por essa pessoa Cristo não morreu. Sim. Não faz Cristo sentido. não morreu. Não Não faz faz sentido ele morrer por essa pessoa, porque ela nunca pecou. Sim, Por isso que Jesus é o novo Adão. sim. Porque como o Adão ele foi colocado como um chanceler na terra, igual eu ia falar agora há pouco, quando você fala imagem e semelhança, hoje está mais que provado pela antropologia bíblica, e aí, igual eu falei para a irmã, esses dias a irmã até me corrigiu, é sempre falar os termos e traduzir. Antropologia é estudo do antropós, do homem. Então, a antropologia bíblica é o estudo do homem bíblico. Então, na antropologia bíblica, já foi mais que comprovado que naquela época do Oriente Antigo, quando um rei, um monarca, alguém, um dominador,
Ele queria colocar na sua comarca um domínio, mostrar que ele mandava naquela região. Ele mandava colocar nas fronteiras uma imagem de barro igual a ele, semelhante a ele, que era parecido com ele. Por isso que muitas das vezes, na Idade Média, começou a falar que o homem é mais semelhança por causa do caráter, por causa da espiritualidade, porque não queria ver que se Deus parecia. Mas na mentalidade do autor bíblico, ele quis dizer isso, de que esse homem é igualzinho a Deus, ainda que Deus seja espírito. O próprio Cristo falou, o Pai é espírito. Mas falou, ele é igual a Deus. Eu acho que já prefigurava, já apontava para o Cristo, né? Mas tudo bem. Fala que o homem, ele era um barro, então ele era imagem e semelhança de Deus. Então, ou seja, naquela época, quando falava imagem e semelhança de Deus, era um modo hebraico de se dizer que alguém estava colocando suas imagens, e quando alguém chegasse naquela fronteira e falar, até aqui eu vim, para frente eu não vou, porque eu sei que alguém manda aqui. Alguém manda essa terra, e quem manda é alguém que é igual a essa imagem aí. Quando Adão é colocado no jardim para cuidar do jardim, ele é colocado, traz a ideia, hoje em dia, a maioria dos estudiosos, o N.T. Wright, tem até um que fez até o doutorado com esse N.T. Wright, que eles entendem que o jardim ali do Éden mostra a ideia de um grande templo, e que Adão e a Eva cuidou não só do jardim, como se fosse cuidando de uma grande liturgia, de um grande culto, de um local onde ele estivesse representando Deus. Então ele é colocado no jardim para representar Deus. É como se alguém olhar e falar, onde Deus manda, aqui manda, ó, o Adão tá ali, ó, ele é a imagem e semelhança de Deus. O Adão e a Eva é a imagem e semelhança de Deus. Ele representava Deus na terra. O homem seria um chanceler de Deus. Só que quando ele peca, ele é o representante da raça, como ele peca, tudo que sai dele sai com a marca, com o problema do pecado. Sim. E o que é a palavra pecado? Errar o alvo. O homem, ele nasceu para adorar. O homem é adorador por natureza. Sim. Calvino vai dizer que o coração do homem, ele é idólatra, ele é fabricador de ídolos. Se o homem não adorar a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa, inclusive ele mesmo. Tem um estudo científico, né, que nem é cristão, nada, mas ele prova que nós temos algo, um campo do cérebro que é feito para adoração, né? Exatamente. O Calvino chamava também de sensus divinitatis. Esse senso da divindade, esse senso de que existe algo que eu devo adorar. Isso. Então, se o homem não adora a Deus, ele adora qualquer outra coisa. Quando o Adão peca, ele se rebela contra Deus, porque Deus é o parâmetro de bem e mal. Sim. Qual era o parâmetro de bem e mal? Deus. Deus que direciona o que é certo e o que é errado. Quando Adão e Deus falou, não coma de tudo, menos da árvore, do bem e do mal. Ele vai lá e faz o quê? Por causa da serpente que lhe dá a ideia, ele vai lá e come. Quando ele come, ele se vê nu. E o próprio Deus pergunta para ele, quem te disse que você estava nu? Porque para Deus, Adão não estava nu. No critério de Deus, ele não estava nu. Mas agora, no critério do homem, ele se achou nu. E Deus pergunta, com que critério que você usa para dizer que você está nu? Ou seja, Gênesis está descrevendo de forma poética aquilo que você até falou, de forma dramática, um drama. Um grande teatro, onde esse drama demonstra a queda humana. O homem agora é um autônomo. A autonomia nomia é lei. Autônomo é lei para si mesmo. Ele não obedece mais à lei de Deus. Por isso que o pecado é uma rebelião contra a lei de Deus. O Adão agora se torna um autônomo. Diante do grande eu sou, ele é um pequeno eu sou. Ele fala, eu sou também, eu faço o que eu quero, eu digo o que é certo e o que é errado. Eu determino agora os parâmetros da minha vida, eu vou determinar. Tanto é que quando ele se vê nu, o que eles fazem? Eles pegam aquelas folhas, lá naquela época ali em Canaã, essas folhas eram as maiores que tinham, dava para cobrir praticamente quase o corpo inteiro. O John Walton, nessa obra, fala, dava para cobrir quase o corpo inteiro. Então você percebe que eles já determinaram como se cobrir, eles já determinaram como se esconder de Deus. E eles mesmo, de forma arbitrária, se esconderam e fugiram de Deus. Ou seja, eles agora são rebeldes. O homem peca, quando ele peca, ele se rebela contra Deus. E esse pecado, essa desobediência, perpassa por toda a raça humana. Por toda a raça humana. Não há um justo. Não há um justo sequer.
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é tão interessante, irmão Eduardo, que quando Cristo vem, ele assume qual? Ele assume a nossa humanidade. Sim. E quando ele assume a nossa humanidade, ele se faz homem, só que o homem em estado de humilhação. Ele vem na forma de servo. Né? Ele veio na forma de servo. E aí diz em vários textos que ele foi obediente. Por isso que o autor bíblico aos Hebreus vai falar isso. Outros, por que fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz? Por que ele foi obediente? Porque Adão não foi. E ele foi obediente. Adão errou o alvo e Cristo acertou o alvo, né? Acertou o alvo. Ele veio obedecer aquilo que Adão não obedeceu. Então ele obedeceu, foi fiel. Por isso que quando ele morre e ressuscita, ele tem direito de ressuscitar, ele tem direito de viver. Porque está escrito na lei de Moisés, aquele que cumprir a lei viverá por ela. Tem o direito de viver. Então a ressurreição era uma garantia, era um direito dele. Ele ressuscita no poder do Espírito e ele fala, todo o poder me dado nos céus e na terra. Quando ele eleva quando ele vai para o céu, assunto aos céus, ele é o representante agora do novo Adão. Ele está levando a nossa humanidade, a nossa natureza do lado do Pai. Ele coloca a nossa natureza do lado do Pai. Essa acho que foi uma das maiores derrotas que Satanás teve. Então, Cristo não só esmaga a cabeça dele, mas pega a nossa humanidade e coloca do lado do Pai e fala, ó, agora o homem está na sua dignidade maior. Por isso que Paulo vai falar que nós estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, tem gente que fala assim, eu vou morar no céu, quando eu estiver lá no céu, eu vou desfrutar. Biblicamente, nós já desfrutamos do céu. Nós já desfrutamos das delícias do céu. Já desfrutamos da grandeza do céu. Já vivemos em estado de salvo, né? Só não recebemos a plenitude, mas já vivemos em estado de salvo, né? Eu acho que... Pode falar. Tem uma pergunta que os irmãos fazem sempre, e é puro curiosismo mesmo, mas eu já li algumas coisas, mas não sei afirmar. No judaísmo, eles defendem até o sétimo céu, né? Pelo menos é isso que eu ouvi. E Paulo cita o terceiro. Eu tenho um pensamento, e eu não trago ele como verdade absoluta, mas me fez mais sentido até então, né? De que o primeiro céu que ele comunicava é esse que é visual, o segundo é expansão, e o terceiro ele estava falando na esfera espiritual. Pelo menos é o que me parece mais coerente. É um ponto de vista que me parece coerente. O que o irmão pensa a respeito, qual que é o teu entendimento? A gente tem pouquinho tempo, já está berrando aqui, que a minha é diferente do do Vasco. A do Vasco, ele tem um pior, o perfil dele aceita ficar 2, 3 horas. O Instagram derruba. Mas você consegue sintetizar rapidinho esse pedaço? Ou... eu acredito que... Eu realmente acredito... Não acredito, eu não tenho uma resposta pronta para isso. Para mim, assim, tem uma cultura judaica que divide em 3, tem uma ala que divide em 7. Certo. Eu não saberia te dizer. Eu acho bonitinha a ideia dos 7 céus. Não sabe. É igual a questão dos anjos, né? Dos anjos, eu gosto da divisão do pseudo-aeropagita de Tomás de Aquino, e que os anjos são divididos em 3 hierarquias em 9 coros. Gosto bastante dessa concepção, né, de anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, principados, potestades. Sim. Essa hierarquia me soa mais eu diria para vocês, mais bela. Mas só para finalizar, antes que caia, nós estávamos falando que já desfrutamos do céu. Agora vamos para o lado da experiência, saindo da teoria para a prática. Todos acham que em algum momento, em algum culto, ou da Assembleia de Deus, ou da congregação, ou da presbiteriana, em qualquer lugar, para não ser preconceituoso, em algum momento já teve aquele instante que você fala, eu não estou na terra, eu tô no céu, eu estou perto de Deus, eu estou sentindo Deus tão perto que não tem como não dizer que eu já não vivo o céu. Eu já em várias reuniões da mocidade, na minha mocidade, aqueles hinos cantados, aqueles instrumentos tocando no final, e aí os irmãos falavam assim, só as irmãs, e as irmãs cantavam, agora só os irmãos. Aquele instante, como o Silósio diz, um instante de vida que vale por ele mesmo, né? Eternidade, felicidade, eudaimonia, é aquele instante que você não quer que acabe, né?
Então eu diria que aquele era o instante de vida que vale por ele mesmo. Eu não queria que acabasse, falando, esse é a eternidade. Por isso que Agostinho chama a eternidade de um eterno hoje. É um hoje que nunca acaba. O amanhã nunca vem, a noite nunca declina e o ontem nunca se afasta. É um eterno hoje. É o hoje de Deus. É a eternidade. É só isso que eu queria falar. Acho que daqui a pouco vai cair, né? O tempo aqui é mais curto, por isso que a gente vai ter que separar os temas, né? Inclusive, tem uma outra gritando, uma conversa gritando. Tem alguns irmãos que falou aqui nos comentários que o som tá baixo. Eu ouço bem o Kleber, você me ouve bem, Kleber? Tá chegando bem aí? Eu te ouço, eu ia falar, eu te ouço bem. Ah, acho que é o microfone aí, que você tá com o fone. Bom, depois da próxima vez corri isso aí, sem problema. Faço um teste. É, Conversamos nos bastidores, eu e o Kleber aqui pelo WhatsApp. Tem uma outra pergunta gritando bastante para a gente trazer numa próxima data que a gente conseguir ajustar. Sobre os anaquins, nefilins, anjos e todo aquele assunto do livro de Enoque, e que o pessoal alguns defendem que realmente os anjos tinham órgãos sexuais e reproduziram as mulheres e tal. E em cima disso se constrói uma grande história mesmo, quase folclórica, você me perdoa, mitológica no sentido pejorativo. E na próxima, queridos, vocês que estão assistindo a gente aqui, estão conversando com o Kleber para a gente trazer esse assunto. E à luz da Bíblia, o Kleber vai mostrar os pontos que corroboram para não ir para sim, ir para isso e para aquilo. Vamos deixar no ar aí o ponto de interrogação para todo mundo pensar. Da minha parte, foi uma honra, irmão Kleber, conhecer o irmão. Ainda não conheço pessoalmente, mas tenho o prazer, desejo um dia estar junto, a gente bater um papo. Foi uma honra, um prazer, todos que nos acompanharam também. 200 e pouquinho, num frio desse, eu estaria dormindo, mas vocês é valente pra caramba mesmo. Glória a Deus. tô valendo. Kleber, considerações finais aí, saudações também. Fica à vontade. Deixa eu apertar aqui. Foi um prazer, é uma honra toda minha. Deus abençoe não só a vida do irmão, da sua família, e Deus abençoe todos aqueles que estavam aí presentes. Ao longo das próximas lives, a gente vai tirando todas as outras dúvidas, lembrando que o teólogo, o filósofo, ele não é um guru, ele não sabe tudo. Ele dá o caminho das pedras. Tem uma vasta obra que tem que se pesquisar, tem que se ler. Mas se tiver outras dúvidas, quiser me chamar no direct, pode chamar, pode perguntar. Eu estou à disposição. E as próximas lives a gente vai tirando as outras dúvidas. E tudo isso com um intuito maior, que seria para a glória de Deus. Tudo que o homem faz tem que fazer para a glória de Deus. Então Deus abençoe a vida de todos e ficam todos com Deus. Amém. E a paz de Deus com todos. Amém. Paz e graça. Amém. Saudações Amém. cristãs. Ósculo, santo da caridade na face de todos. Uma boa noite, um bom final de semana. Paz de Deus, queridos. Deus abençoe. Amém.